Aleluia, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, mais uma quinta-feira na casa do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, na casa do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Rei, aleluia. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa live, vai estar conosco para meditar na palavra do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui com a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, estabelecida aqui em Ramamatos, na cidade de Ramamatos, na província de Shizuoka, aleluia, estado de Shizuoka, glória a Deus, aleluia, e o país Japão. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa palavra, para meditar conosco e para que você seja abençoado pelas mãos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque a palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela atravessa nações, atravessa mares e vai tocar lá na sua casa, aonde você estiver, na sua família, qualquer país que você estiver, na Europa, no continente africano, no continente, aleluia, europeu, onde você estiver, continente latino, onde você estiver, será tocado pelo poder do nosso Deus, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, glória a Deus, Ele é poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus de poder e glória. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus abençoe a todos vocês, a nossa família abençoada, todos os pastores e amigos aí no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também o Japão com boa noite, com boa a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os pastores e pastoras, aleluia, estão aqui com suas igrejas estabelecidas. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Em nome de Jesus, vamos pregar o Evangelho para esse povo, aleluia, glória a Deus. Tivemos fazendo uma marcha esse mês passado, glória a Deus, foi uma bênção, marcha para Jesus, Deus de poder e glória. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento também lá em Moçambique, glória a Deus. Cumprimento todos vocês, pastores e missionários, envolvido nesse trabalho maravilhoso na África, aleluia, com essas crianças, com esse povo que tanto precisa da palavra, precisa de recursos, né? Deus abençoe, Deus possa prover para vocês aí e abençoá-los em nome de Jesus, todos os seus ministérios envolvidos aí, glória a Deus. Cumprimento também o meu amigo Lazimin, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, o seu casamento em agosto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, o seu ministério também, seu pai, sua mãe, em nome de Jesus, glória a Deus. Que Deus possa usar a sua vida, a vida da sua futura esposa aí na África, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, e agora, Senhor, é com muito temor e tremor que eu prego o teu evangelho aqui no teu altar, aleluia. Eu sou o menor de todos, meu Deus, peço ao Espírito Santo que venha me usar para transmitir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e toque na vida dos teus filhos, e que toque na minha vida também, em nome de Jesus Cristo, e todos venham ser alcançados e abençoados pelo poder do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero que você já abra lá em Salmo 149, aleluia, sem muitas milongas, né? Salmo 149, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, aleluia. O nosso tema hoje, irmãos, é um tema poderoso, os nascidos do Espírito. Eita Deus poderoso, glória a Deus. Você é nascido do Espírito? Ou ainda você está procurando essa direção, esse nascimento? Glória a Deus. Nós vamos aprender hoje com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, com o encontro, aleluia, com um dos principais dos judeus, glória a Deus. Então, Nicodemos. Vamos ler primeiro aqui em Salmo 149, você já pegou sua Bíblia, abriu lá, em Salmo 149, ou pegou o seu iPad, seu celular, abriu no aplicativo, que diz assim: os fiéis louvam a Deus, glória a Deus, aleluia. E é dessa forma, irmão, glória a Deus. Eu estava um tempo meio frio antes de
louvar, mas agora eu vou louvar todos os dias antes do culto, porque Deus merece o louvor de todos nós. Aleluia, glória a Deus. Eu deixava aqui ligado o louvor e não vinha aqui louvar nem nada, nem participar. Mas a verdade, um culto completo para Deus é quando você louva. Quando você louva antes de pregar a palavra. A verdade, todas as igrejas são assim, todos os ministérios são assim. Aleluia. E eu estava enfraquecendo um pouco mais, mas agora estou voltando com toda a força, aleluia, para louvar ao Senhor. E você que é crente, você deve também fazer isso, louvar ao Senhor primeiro, aleluia, em agradecimento, louvar, glorificar o nome dele, e depois você participar da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Os fiéis louvam a Deus, aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Olha aí para você ver como que Deus fala, como que aqui nesse salmo fala e dá um puxão de orelha em todos nós. Regozijeie-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Aleluia, glória a Deus. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia, glória a Deus. O que chama a atenção para nós aqui, aleluia, esse louvor é logo já no começo, primeiro versículo já fala: cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aleluia. Você pode até repetir o louvor todos os dias, como ele fala assim: cantai um novo cântico. Então não é você repetir o louvor, mas é um novo cântico do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, do teu espírito. Aleluia. É uma entrega, o louvor a Deus é uma entrega ao Senhor, né? Então nós temos que aprender isso e praticar isso em nome de Jesus. Vamos para a palavra de hoje para nós aprendermos o que está falando o nosso tema, os nascidos do Espírito. Glória a Deus, aleluia. E aqui em João capítulo 3, Jesus explica muito bem o que é ser um nascido do Espírito. Aleluia. O nascido do Espírito, ele louva ao Senhor. O nascido do Espírito, ele presta atenção na palavra do Senhor. O nascido do Espírito, ele ora, ele medita na palavra, ele está sempre à disposição para Deus. Aleluia. O mundo já não interessa mais. O mundo é tudo passageiro, é tudo, vai ficar tudo por aí mesmo, para trás. Aleluia. Mas as coisas de Deus são internas, e se são internas, nós temos que guardá-las e fazer a vontade do nosso Deus. A palavra de Deus, você que já pegou a Bíblia e pegou também o seu iPad, seu celular e abriu lá no aplicativo, está dizendo assim em João capítulo 3, Nicodemos visita Jesus. Nicodemos era um dos principais, aleluia, dos fariseus, lá dos judeus, aleluia. E Nicodemos era estudado, aleluia. Ele era tipo assim um apóstolo no meio dos irmãos, estudado, conhecedor da palavra, conhecedor das leis de Israel. Então era professor também. E Nicodemos visita Jesus. Por quê? Por mais que você tenha conhecimento das coisas, das leis dos homens, ou então mais conhecimento da palavra de Deus em si também, aleluia,
mas ainda você não aconteceu com você ainda, sabe o que? Ser nascido do Espírito. Muitas vezes nós confundimos se nós nascemos da carne ou nascemos do Espírito, ou então ficamos em cima do muro, ou eu sou nascido da carne ou sou nascido do Espírito. Aleluia. E nós vamos aprender aqui com Jesus o que ele responde para esse homem estudado, homem que vivia na sinagoga, vivia no templo da Formosa, aleluia, estava com os grandes, naquela época, sacerdotes, né? Então nós vamos aprender. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até aqui já vamos meditar aqui. Por que ele foi encontrar com ele só de noite? Porque ele não queria que os outros soubessem, ele não queria que as outras pessoas vissem ele foi encontrar com Jesus na escondida. Aleluia. Por quê? Porque ele não poderia aparecer, ele teria que manter aquela posição, aquelas roupas que eles vestiam antigamente, ele teria que manter aquela posição que ele recebeu, aleluia, aquela cadeira, vamos dizer assim, que ele recebeu no meio dos principais. Então, para manter aquilo, para não sujar, para não mostrar, ele pediu para encontrar com Jesus à noite. Por quê? Jesus não tinha formosura, era um baixinho, era uma pessoa igual como todos os outros, aleluia. Não tinha dinheiro, não tinha nada que pudesse dizer assim, ele é um rei, ele anda com ouro, ele anda com as vestes, né? E os principais andavam dessa forma, certo? Então, para manter isso, e para manter o que eles estavam fazendo no templo, ele pediu para encontrar com Jesus à noite. Mas por que ele pediu para encontrar com Jesus? Porque o que Jesus fazia ele nunca tinha visto. Ele viu de tudo. Ele viu de tudo na terra, ele viu de tudo que ele pudesse ver nos estudos dele, estudo da Torá. Ele viu todas as passagens, Moisés, Abraão, os profetas, mas nunca tinha visto a olho nu os milagres, os sinais de Deus sendo praticado por um homem que veio à terra, e o nome dele é Jesus, mas até então ele não compreendia. Por isso que ele perguntou para se encontrar de noite. Aleluia. E sabe que hora que você se encontra mais com Deus? Eita Deus, agora é revelação, irmãos. O horário que você se encontra mais com Deus é à noite. Você já percebeu isso? O culto aqui é 8 horas da noite. Você, quando vai dormir, é a hora do seu descanso, é a hora que você vai orar, é a hora que você vai ter um encontro com o Senhor. Eu vou no monte depois do meu trabalho, 18 horas, 19 horas, é à noite. Porque durante o dia você está ocupado. E também Nicodemos estava ocupado durante o dia, tinha que se apresentar lá no templo, no escritório dele, na escola que ele dava aula. O horário mais oportuno de você se encontrar com o Senhor, você já percebeu que é à noite? Muito dificilmente você encontra com ele durante o dia. Só quando você tira aquele dia para você se encontrar com ele, que não é todo dia, que deveria ser todo dia, né? Então, o maior encontro que você tem nos dias de hoje com o Senhor é de noite. De dia você tem encontro só um dia, quando as igrejas fazem culto no domingo, porque até no sábado é de noite, na sexta é de noite,
a vigília de noite. Já percebeu isso? Então, se todos nós temos encontro só de noite com o Pai, com Jesus, com a igreja, Nicodemos também não seria diferente. Por quê? Nós vivemos na carne. Porque durante o dia, das 8 da manhã, vamos falar assim, até as 18 horas, nós temos nossos afazeres aqui na terra. E é aí que nós somos provados. É aí que nós temos que mostrar se nós somos crentes ou não. É aí que nós temos que ver se nós andamos com Jesus ou não, se o Espírito Santo vai morar em nós ou não. Aleluia. Aí que nós temos que mostrar, aleluia, se nós somos os nascidos no Espírito. Porque o Espírito aqui do tema é em letra maiúscula, se nós somos nascidos no Espírito Santo ou não. Aleluia. Senão, quando você chega na igreja, você se encontra, você se comporta como crente. Agora lá fora você já não se comporta como crente, da mesma forma que você se comporta na igreja. Aleluia. Sempre sai uma faísca, sempre sai uma palavrinha meio que tópia, sempre sai assim um negocinho meio, né? Que fecha um trânsito, você já se ira. Que faz isso, você já se ira e vai comentar com os outros, né? Então é isso. Isso inclui a mim também, irmãos. Nós somos fracos e pecadores. E se nós vemos aqui, realmente, o encontro com Jesus, o encontro com Deus, é só à noite. Nós nos encontramos à noite. Agora, Jesus, ele se encontrava com o Pai na manhã da madrugada e à noite, depois do ensinamento dos cultos. Depois que ele ia na sinagoga, que ele pregava lá, depois ele saía de cena e ia orar com o Pai. Aleluia. Então, aí nós damos a desculpa, né? Eu não faço só obra, eu também tenho que trabalhar. Amém, também. Mas mesmo no seu trabalho você tem que ser crente. Não é assim? Mas dificilmente, porque nós estamos envolvidos em algo que nós dependemos. Nós estamos envolvidos com pessoas que não são crentes, e nós estamos ali, aleluia, e muitas vezes nós fazemos as coisas que faz parte do meio daquele povo. E Nicodemos vai se encontrar, aleluia. Está saindo aí? Acabou a pilha? Espera um momentinho só. Aqui é o vivo e a gosto, irmãos. Eu sabia mais ou menos o que ia acabar hoje. Só um minutinho, acabou a pilha, bateria nova. Som. Aí. Desculpem aí do atraso. Então, ele ia se encontrar à noite com Jesus. Mas esse encontro aí se transformou em algo que ele não esperava. Aleluia. Que ele precisava aprender. Ele aprendeu tudo a palavra. É como você, como eu, como nós que estudamos a palavra, que estamos com a Bíblia Sagrada, tudo, mas algo que nós temos que buscar, algo que nós temos que aprender, algo que nós temos que nos aproximar, é do sobrenatural, é do Espírito Santo. Esse nós temos que ter uma afinidade, uma intimidade. Aleluia. É por isso que quando nós nos aproximamos, ele nos ensina a palavra de Deus, ele nos mostra a palavra de Deus. E esse encontro à noite com ele, olha só no versículo 3, acompanhe comigo. A isto respondeu Jesus, porque ele perguntou: não tem ninguém que possa fazer esses milagres, esses sinais, se Deus estiver com ele. Quer dizer, alguma coisa o Nicodemos tinha lido na Torá que Deus faria. Aleluia. Como criou no princípio o mundo, né? Então ele sabia que esses sinais
seguiria alguém. E ele encontrou esse homem, que se chama Jesus, que está à frente dele. Isso respondeu Jesus. Ele diz assim para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já aí já começou. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, não adianta você ser batizado nas águas, não adianta você ser batizado no Espírito Santo, se você não nascer de novo. Aleluia. Muitos são batizados nas águas, recebem o Espírito Santo, tudo, mas não nasceu, não transformou, continua a mesma coisa. É o que Jesus está falando. Quando nós recebemos, nós transformamos, mudamos, nós vivemos uma outra vida, uma outra rota. Aleluia. É um outro comportamento, é uma outra visão. Nós vivemos no amor, nós vivemos na fé, nós vivemos na esperança, e nós vivemos na perseverança e na obediência a Deus. Aleluia. Então ele falou para ele exatamente isso, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você pode achar que você vai ser batizado nas águas, que você vai receber o batismo, que você vai receber isso, mas se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. Como eu já vi muitas pessoas tomar um banho só e depois não transforma. Não transforma. Perguntou-lhe Nicodemos. Olha só o que uma pessoa principal, estudada, pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Por quê? A parte didática ele tinha no coração, como você e eu temos, a leitura da palavra, sabemos ler, sabemos compreender, mas e o espiritual? E aquele natural que você crê? Aquilo que você está esperando Jesus voltar? Ou aquilo que você sabe que o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono, e Ele que criou tudo? Esse sobrenatural que você nasceu, respira o ar do Espírito, foi soprado por Deus, e o Espírito Santo faz morada dentro de você. Hein? Como que você vive com isto? Então, quando a pessoa é transformada no Espírito, transformado mesmo, ele transforma tudo. Pessoas vão te ver e vão falar assim: não é possível. Tem certeza que é quem eu conheci? Tem certeza quem eu conheci quando era daquele mundão? Tem certeza? Isso eu falo como testemunho de mim, que eu era do mundão também. Eu não vim de berço evangélico, eu vim de berço católico. Então existe uma transformação profunda dentro de nós, que nós temos que descobrir. É o que Jesus está falando para ele depois, porque ele tinha idade já, ele tinha uns 50 anos já, que tinha estudado tudo. Ele achava que era aquele o caminho, e ele foi, estudou a Torá, e foi indo, e para eles é Deus, não existe Jesus. Respondeu Jesus novamente, versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí agora pegou mesmo. Sabe por quê, irmão? Veja bem, não nascer da água é você não ser batizado, porque Jesus fala na palavra: quem crê e for batizado está salvo. Agora, quem não crê e não for batizado já está condenado. Aleluia.
Então, ele está dizendo: quem não nascer, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você nascer da água e do Espírito, existe uma transformação disso aí. É ser batizado nas águas, receber o Espírito e já buscar o batismo do Espírito Santo e viver numa transformação sobrenatural lá do alto. Você já não é mais da terra, você já, aqui você é terrestre, você já não é desse mundo, você é lá do reino, você já não vive mais aqui. É que nem Paulo falou: eu já não vivo mais em mim, quem vive em mim é Cristo. Aleluia. Então, quando nós aprendemos a palavra e lemos, e o Espírito Santo nos revela, nós sabemos que nem no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Aleluia. Pode batizar nas águas, pode receber o Espírito, isso aqui. Se a pessoa é carne, ele vai viver na carne, vai viver no pecado, no fruto da carne. Ele não vai largar. Aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em letra maiúscula, Espírito. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Aleluia. Porque a transformação começa quando você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e Senhor da tua vida. Confessou, o pastor vai elegir você nas águas, vai fazer o batismo nas águas. Você já começou bem, bater nas águas. Naquele batismo nas águas, você já vai receber o Espírito de Deus. E depois desse batismo nas águas, existe a outra etapa, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí você vai buscar. Por quê? Vão apresentar para você, ele vai apresentar para você, revelar para você as coisas do reino. E inclusive até te dar dons. Se assim tiver proveito com você, você vai receber dons. Aleluia. E aqui Nicodemos, quando recebe isso, quer nascer da carne, quer nascer do Espírito, é do Espírito. E ele fala: não te admires, olha Jesus falando para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aleluia. Mesmo que ele estudou, mesmo que ele entendeu, mesmo que ele era um dos principais, no reino de Deus não tem principal, não tem doutor em divindade, não tem nada disso aí. Aleluia. É todo mundo igual. Jesus vai receber todo mundo igual. Na minha casa tem muitas moradas, vou preparar para vocês. Aleluia. Ele fala: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí Jesus dá uma parábola, que serve para você e serve para mim também, serve para todos nós, para o mundo inteiro, para todas as nações. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Diga glória a Deus. Para você já não existe mais essa terra, para você já não existe mundo. Aleluia. Para você está que nem o vento. Para onde soprar, você está indo. Está fazendo a vontade de Deus. Está à disposição. Você é filho e servo. Você ama a palavra de Deus. Você ama a igreja. Você ama louvar ao Senhor. Você ama fazer a vontade de Deus. Você não se vende para esse mundo. Você não entrega as suas horas somente para esse mundo. Aleluia. Você se preocupa com as coisas de Deus. Para você que é nascido novo, é mais importante as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Então você não falha com Deus. Você falha com o mundo, mas com Deus você não falha. Aleluia.
Você vive uma pessoa transformada da água e do Espírito, cheio do Espírito Santo. E se Deus resolver pegar você para te usar, você se prepara, aleluia, que o deserto está te esperando. Você se prepara, porque você recebe uma transformação tão grande na tua vida, que você nunca viu na tua vida essa transformação, e você vai acabar sem saber até o que você está fazendo, mas você está fazendo para Deus. Aleluia. E ele continua, Jesus continua, aleluia. Então lhe perguntou Nicodemos de novo, versículo 9: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, porque aquilo que Jesus estava falando era tão assim, lá do alto, que ele nunca tinha visto, nunca tinha lido em lugar nenhum, nunca tinha vivido isto que Jesus estava falando, porque Jesus, quando falava, tocava no coração, queimava o coração. Jesus, quando ressuscitou, estava caminhando ali naquela estrada de Emaús, né? Com aqueles 2 discípulos, ele ressuscitado no meio deles, e depois eles falam que, você lembra quando ele estava falando da palavra que queimava o nosso coração? Jesus, quando fala, queima o coração. A palavra de Deus, quando nós lemos, ela queima o nosso coração. Ela adentra, ela arrepia, ela balança lá dentro. O Espírito Santo geme lá dentro da alma da gente, ele mexe. Quando você entrega completamente seu pensamento, sua razão, tudo para ele mexe lá dentro, você bate, ele movimenta você lá dentro. Tem pessoas que rodopeiam, pula, faz um monte de coisa, aquela coisa, mas ele mexe naquele momento, às vezes sai lágrima dos teus olhos sem você perceber. Porque ele mexe, ele cutuca, ele vai transformando, tirando as arestas e entrando no Espírito, entrando aquele amor, aquela coisa linda, gostosa que você sentia, aquela paz, aquela mansidão, que você nem pensa em mais nada, você só está pensando no reino. Aleluia, oh glória. E aqui Nicodemos, Jesus acude ele: tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas? Perguntou para ele: você não compreende essas coisas? Em verdade, Jesus falando no versículo 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Aleluia. Jesus está contando testemunho para ele, lá do alto. Olha que algo VIP para Nicodemos. Ele, um homem estudado, o homem já estava tranquilo. Ele falou: será que você não pode entender esse testemunho? Versículo 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus estava falando só das coisas terrenas, falando de água, falando de espírito, falando de vento, aleluia, só coisa aqui de baixo. Se ele começasse a falar das coisas lá do alto, como é que ele ia entender? O único que conseguiu entender tudo, aleluia, eram os profetas, que estavam ligados com Deus, escolhido por Deus, aleluia, Moisés, Abraão e os profetas, e João, na ilha de Patmos, quando recebeu a visão do Apocalipse para o fim do mundo. Ora, ninguém subiu ao céu, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele já estava falando da crucificação dele, Jesus.
Da mesma forma que Moisés já mostrou lá no deserto, levantando a serpente para curar aqueles que foram picados pela serpente que estava no deserto, quem olhava para a serpente era curado, aleluia, a serpente de bronze que Moisés levantou. Então ele está falando que o Filho do Homem também precisa ser levantado. Levantado aonde? Na cruz. Para que você fosse curado pelas suas pisaduras, para que você recebesse a graça, para que você pudesse entrar no Santo do Santo. Ele derramou o sangue dele na cruz. Então, quando Moisés levantou a serpente, era para você já começar a enxergar isso. Versículo 15: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Pronto. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você é nascido do Espírito. Aleluia. Porque quem crê em Jesus não vive no fruto da carne, ele vai ficar viver no fruto do Espírito. Ele não aceita esse mundo, não aceita as coisas do mundo. Aleluia. E quando algum pecado, que alguma roda de escarnecedores, ele não participa. Se participar, ele vai falar da palavra. Se participar, ele vai expulsar demônio. Se participar, ele vai estar ali, mas ele vai estar ligado no reino. É dessa forma. Aleluia. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que Jesus falou vigia. Quando ele estava orando no monte, que ele até suou sangue antes da sua crucificação, os três estavam lá dormindo: Tiago, Pedro, estavam dormindo. Eles estavam ali num sono profundo. Aleluia. Tiago, Pedro, João, eles estavam num sono profundo, que Jesus falou assim: vocês não podem ficar nem uma hora acordados comigo orando? Orai e vigiai. E você pensa que não, irmãos? Você tem que orar a todo momento, todo instante, vigiar. Porque queira ou não queira, quando tiver uma brecha, ele vai entrar. Se ele não entrar, vai usar alguém para fazer. Você está entendendo o que eu estou te falando? É isso que Jesus quis dizer: orai e vigiai. Por isso que ele fala aqui para Nicodemos: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Você quer a vida eterna para você ou não? Você crê nisso ou não? Se você é nascido do Espírito, você crê na vida eterna. Você nem está ligando mais para as coisas desse mundo. Você já está vivendo tranquilamente, porque você sabe que você vai viver a vida eterna, uma vida após essa. Aleluia, glória a Deus. A missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas essa ainda, se nós cremos em Jesus, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, não vamos perecer. Porquanto Deus enviou seu Filho no mundo, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo ser salvo por Jesus? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Olha aí. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que nós estamos vendo por aí. Pessoas que amam mais o mundo, mais as trevas do que a luz. Se você é a luz do mundo e o sol da terra, como diz Jesus, aleluia, você é nascido do Espírito. Pastor, mas como que eu sei disso? Como eu sei disso? Irmão, busque no Espírito Santo, que Ele vai te ensinar, vai te mostrar, porque Ele está dizendo que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre Jesus tudo. É Ele que vai ensinar, é Ele que vai mostrar.
Ah, você está com preguiça de ler a palavra, está com preguiça de ir na igreja, você está com preguiça de orar, você está com preguiça de ir no monte, você está com preguiça de ir no seu quartinho de oração. Você fazia antes, agora você não faz mais, você está muito ocupado, você está com isso, com aquilo. Irmão, é uma coisa, aleluia. Se você é a luz do mundo e o sol da terra, aonde você estiver, você brilha na luz e você dá gosto. Você pode estar ocupado onde você estiver ocupado, mas que você está sendo usado por Deus, porque você é luz do mundo e o sal da terra, então você vai estar sempre fazendo a obra. Sempre fazendo a obra. Aleluia. Pois todo que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Então onde você estiver, se você estiver praticando a palavra, falando de Deus, amando, adorando, glorificando, exaltando, pedindo livramento, pedindo milagre, você está sempre ligado com o reino. Aleluia. Nicodemos queria um encontro à noite, porque ele queria que os outros soubessem, né? Ele pensou que ele ia ter vou falar assim, mais um gargadão, por exemplo. Aleluia. Queria ter mais assim um abraço, mais uma divisa, ou então mais uma posição. Ele seria aquela pessoa que poderia ensinar na escola, ensinar para os outros sacerdotes, alguma coisa assim, que aquele homem estava fazendo, mas fazia parte deles da Torá. Muito pelo contrário, ele recebeu uma correção, ele foi preparado com uma transformação, para ele largar aquela posição e viver no reino, ser servo, ser filho. Aleluia. Quem quer posição, quer as primeiras cadeiras, quem quer terno e gravata, quem quer altar, quem quer púlpito, vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta. A responsabilidade é muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ser transformado da água do Espírito, senão não vai funcionar. Aleluia. Outro testemunho de João Batista, que é muito importante para nós sabermos. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Jesus já começou a batizar ali na Judeia. Mas aí, ora, João estava também batizando em Edom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram até com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tendes dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João Batista: o homem não pode receber coisa alguma do céu, não lhe for dada. Aleluia. O que ele quis dizer isso aqui? Ele quis dizer isso aqui, que, irmão, para você batizar, para você subir em púlpito, para você estar, você tem que ter o chamado, porque senão você não permanece. O que ele quis dizer com isso aqui?
É muita responsabilidade. Você vai dar conta do sangue dessas pessoas. Por isso que ele está falando. Se ele está batizando, que ele sabia que era Jesus que estava batizando, aleluia, os outros não conheciam, mas ele estava batizando, Jesus já começou a batizar, sendo que João já veio à frente e batizava. Então ele está falando, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então creia, cuidado quando você fala alguma coisa de pastor, de igreja, aleluia, cuidado, muito cuidado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista falou, eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Olha aí, tem pessoas que não é nem pastor, nem obreiro, nem presbítero, nem nada, mas sai por aí dizendo que é pastor, que é isso, aquilo, pega uma credencial falsa, tem muito agora, e se diz pastor, e abre a igreja e faz tudo, mas não permanece. E aqui João Batista, que é João Batista, aleluia, se colocou no lugar dele, como o único precursor, o único que veio para abrir a porta para Jesus. Por quê? Ele diz no versículo 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quer dizer, ele já sabia que o plano, desde a fundação, já era ele, como primo de Jesus, ir à frente e abrir as portas. E ele diz no versículo 30, ainda para terminar, é o que nós devemos falar, aleluia, é o que nós temos, pastores responsáveis por igreja, responsáveis por vidas, aleluia. Isso aqui que você tem que aprender com João Batista, versículo 30, grava na tua cabeça agora, grava na tua mente, convém que ele cresça e eu diminua, aleluia. Não queira subir em púlpito por subir, não queira aparecer sendo que Deus não está te mostrando. Faz como Elias, aconteceu, desceu fogo do céu, queimou o holocausto, pegou fogo na água, aleluia, orou, choveu, saiu de cena, foi para a caverna. Glória a Deus. Jesus chegava, fazia um milagre, não diga nada a ninguém. Chegou para o leproso, vai lá e faz a oferta, não diga nada para ninguém, vai lá e faz a oferta de Moisés para o sacerdote. Aleluia. Filha de Jairo, morta, ressuscitou, falou para o pai, para a mãe, para a menina e para os 3 discípulos que estavam ali, João, Tiago e Pedro, não diga nada aos outros, e vocês também não digam nada a ninguém, certo? Então, que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus. É isso, a nossa vida aqui na terra é essa. Você é crente? Glória a Deus. Você é pastor? Glória a Deus. Você é presbítero? Glória a Deus. Você é diácono? Glória a Deus. Você é obreiro? Glória a Deus. Você é missionário? Glória a Deus.
Agora, irmão, que você seja mesmo ungido por Deus. Lembra quando Samuel chegou lá na casa de Davi, lá do pai, que é ungir o rei? E ele mostrou seus filhos, e Samuel estava vendo pela aparência. Passou o primeiro filho, grande, alto, tal, não sei o que, deve ser esse aqui que é o rei. E Deus falou, não é esse. Passou o 7, não, que é esse? Tem mais um filho ele. Tem mais um filho. Mandou chamar Davizinho, que estava lá cuidando das ovelhas, cabelo cheio de carrapicho, sujinho, cheirando a fezes lá das ovelhas. Chamou ele, porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. É isso que João Batista está falando aqui. Convém que ele cresça e eu diminua. Então convém que Jesus cresça na sua vida e que você diminua. Quanto mais você diminui, melhor. Se não vão te colocar no púlpito, espera a sua vez. Se não é para você ser pastor, não pega essas credenciais falsas. Você vai dar conta disso. Vai estudar, vai ser ungido, vai ser apresentado na igreja. Depois, se você quiser, você pode até abrir seu ministério, que Deus vai abençoar. Aleluia. Quem sabe, antes de dar esse passo e querer se mostrar em cima do altar, sentar nas cadeiras em cima do altar, a responsabilidade é muito grande. O filho em relação ao mundo, agora nós vamos aprender o que é isso aqui, tá? O que é o filho em relação ao mundo? Porque você é filho, eu sou filho. Nós somos filhos de Deus. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Até aqui. É isso que eu estou falando. Deus não dá Espírito por medida, irmão. Quem recebeu do alto, Deus vai abençoar e você vai continuar. Mas só que você vai testificar da verdade, certificar da verdade do reino de Deus. Aleluia. Você não vai inventar. Você não vai querer pedir oferta e dízimo para manter luxo seu. Aleluia. Então toma muito cuidado. Você que usa crianças para pedir oferta, toma muito cuidado. E você vive no luxo. E as crianças passando fome, pessoas passando fome. Cuidado. A espada vem e ela corta dois rumos. Abre teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. O pai ama o filho. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Então toma muito cuidado essas posições que você quer tomar, essas coisas que você quer tomar, este luxo que você quer, usando da obra de Deus, da palavra de Deus. Toma muito cuidado, tá? A espada tarda, mas não falha. Quando ela vier, ela vai cortar. A marreta
A marreta de Jeová vai te dar no meio da cabeça. Aleluia, glória a Deus. Até aqui então, irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, por esse ensinamento, e nós vamos nos esforçar e buscar o nascimento do Espírito para nossas vidas e ser transformados pelo poder do nosso Deus. Pai querido, Pai do poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor, queremos agradecer ao Espírito Santo pela revelação da palavra, e que nós venhamos, Senhor meu Deus, aprender com a Tua palavra, para que nós venhamos, Senhor meu Deus, ser transformados da água do Espírito, como Jesus falou a Nicodemos, para que nós vivamos o Espírito Santo que está aqui na terra conosco, para nós aprendermos com Ele, abrir o coração com Ele, meditar a palavra com Ele e aprender como nós devemos orar como convém, meditar na palavra como convém e agradecer ao nosso Deus do nosso fundo do nosso coração, que Ele tem enviado a todos nós o Consolador, assim que Jesus pediu quando chegou ao trono de Deus. Aleluia! E que nós possamos meditar junto com o Espírito Santo, andar com Ele, aleluia, confiar e fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor cresça e nós nos diminuímos, que nós possamos nos esconder na fumaça e que o Senhor venha aparecer em nossas vidas, em nossas famílias, nossas igrejas, e todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Nós não precisamos, em nome de Jesus, para que nós venhamos aparecer, para que nós venhamos a mostrar, nós não temos esse orgulho, nós não temos essa prepotência, nós não temos essa avareza, nós não temos esse destino, e sim o nosso destino é a vida eterna. O destino de todos vocês, crente, deve ser a vida eterna, porque aí nós já estamos no lucro, porque nós estamos com a graça do Senhor Jesus Cristo, e nós podemos entrar nos santos dos santos para orar, para buscar ao nosso Deus Todo-Poderoso e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Peço ao Senhor que o Senhor venha derramar sobre a vida dos teus filhos, aleluia, cada vez mais o teu Espírito, encher cada vez mais os teus filhos com o teu Espírito, e o Espírito Santo venha ensinar a todos nós, mostrar a todos eles que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor tem feito, aleluia, e o nome do Senhor venha a ser glorificado em todas essas vidas, em todas essas famílias que estão nos assistindo, aquelas que vão nos assistir, que sejam alcançadas em qualquer nação que está nos assistindo, que o Senhor possa derramar as bênçãos sem medida sobre a vida deles, que os milagres do Senhor, que o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo sempre, que os milagres do Senhor, as bênçãos do Senhor, venham sobre essas famílias, sobre esse povo, sobre essas nações, para que eles venham se converter e saber que o Senhor é o caminho, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, que liberta, que transforma, que restaura, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Manda, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, os luz de fogo, Senhor, aleluia, sobre a vida dos teus filhos, sobre suas famílias, a armadura, o capacete de salvação, guardando a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque nós já repreendemos todo esse mal, toda a perseguição, toda a ira, toda a confusão dentro do casamento dessa pessoa, dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estender as mãos a essas crianças que estão passando pela pedofilia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta todos eles, meu Pai, aleluia. Estende suas mãos àqueles que estão na UTI, ali orando, pedindo uma oportunidade de levantar daquele leito, daquele hospital, Senhor. Estende suas mãos a essas vidas que sofreram, meu Pai, ali um AVC, que sofreram ali, Pai, não consegue mais sair daquele leito. Mas o Senhor é um Deus que ressuscita, o Senhor é um Deus que toca, que cura, que liberta. O Senhor é um Deus que tira esse AVC, Senhorzinho, toca essas veias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, renova a veia, Senhor, meu Deus, do cérebro, da cabeça, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, proteger, guardar, Senhor, a todos aqueles que precisam de uma bênção, de uma cura, porque os médicos já foram limitados, os remédios já não tiram mais a dor, mas o Senhor é um Deus que pode estender as mãos, Pai, e essas vidas possam se render ao Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Alcance essas vidas, essas famílias, abençoando aqueles necessitados que perderam tudo nas suas enchentes, que perderam tudo nessas guerras, Senhor, meu Pai, que eles venham restituir tudo pelas Tuas mãos e pelo Teu poder, e todos venham se converter, meu Pai, na Tua palavra. Todas as nações venham abrir o coração para a palavra,
a nação japonesa venha aceitar, Senhor meu Deus, a palavra do Senhor, aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas. Toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor e saber que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não chegaremos no reino, na vida eterna, se nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica, vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Hoje foi em cima da hora, hein? 21 horas, estamos encerrando o culto em nome de Jesus. Eu já quero convidar todos vocês para domingo, em nome de Jesus Cristo, para a ceia do Senhor. Aleluia. Ceia do Senhor às 10h30 da manhã. Estaremos ministrando a ceia do Senhor. Segundo domingo aqui da igreja, estaremos ministrando a ceia do Senhor para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Você é nosso convidado, você pode ouvir na igreja ou estar na live e estar assistindo, e nós estaremos ministrando em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um beijo no coração até às 8 horas da noite no sábado, no culto, e no domingo às 10h30 a ceia do Senhor. Tchau, beijo no coração.